3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Um beijo especial para você que está aí acompanhando o Contra a Cultura através do vídeo também. Sim, Contra a Cultura não é só áudio. Diria que a essência do Contra a Cultura é mais o áudio, né? Porém... Mas, como a gente gosta de dar sempre aquele plus, aquele algo a mais, então a gente filma aqui no estúdio também. Estamos eu e Maiara Costa, tudo bem, Maiara? Oi, tudo bem. E uma voz do além, mas que também é super conhecida. Tudo bem, Isaac Além. Rezende? Oi, amigo. Você está bem? Eu tô bem, tô aqui olhando pela janela e vendo o mundo acabar em água. Meu filho, aqui não é diferente. Embora aqui... não esteja acabando em água, mas... Mas as nuvens estão anunciando isso. Exatamente. Então, provavelmente, essa chuva que está caindo aí agora... Daqui a pouco nos atinge em cheio por aqui. Ó, minha câmera tá filmando aqui a janela pro amigo telespectador poder acompanhar o que eu estou sofrendo nesse exato momento. Não dá nem para ver direito o que está acontecendo lá fora. Isaac está ilhado. Ilhado. É. Mas a tecnologia nos une. Nos une. Né? Os quilômetros nos separam. Aquilo que a tecnologia uniu, nem a distância separa. Oh, beleza. Isso é bom demais. E você aí de casa também está junto com a gente. Está unido aqui com a gente também para estudar a palavra de Deus, para estudar a Bíblia de uma maneira diferente, uma maneira divertida, gostosa, através de uma conversa. E você é sempre o nosso convidado especial. Lá no site novotempo.com/contracultura você encontra todo o nosso conteúdo, ou também através do site novotempo.com/rádio. Aí você vai lá em programas, Contra a Cultura, e lá também tem todos os nossos episódios, tá bom? Você pode assistir no YouTube, você pode ouvir no nosso site, você pode ouvir no podcast, enfim. Spotify, enfim, são vários os meios para você acompanhar aqui o Contra a Cultura, beleza? 10º episódio aqui da nossa série. Bianca, Oi. Você falou um monte de mídia aí, né? Áudio, vídeo. Será que a galera curtiria assim se a gente fizesse um livro do Contra a Cultura? Eita. Opa! Aí sim, hein? Olha, vamos fazer uma enquete aqui? Não seria uma má ideia. Bora Vamos fazer? enquete? Deixa seus comentários se você curtiria um livro do Contra a Cultura, se você acharia legal. E quem sabe a gente pode pensar em cogitar em talvez estudar a possibilidade de... No futuro. Ver se rola ou não. Boa, eu topo. Vamos ver se a galera aceita isso aí. Dentro. Então, responde nos comentários aqui, manda mensagem pra gente poder saber a sua opinião. Beleza? Venha a nós o teu reino é o nome da nossa série de 13 episódios. Já estamos no episódio de número 10. Caminhando pro fim. Disciplina ou discipulado? A gente vai falar sobre unidade e relacionamentos hoje, né? E o nosso título proposto é Disciplina ou Discipulado? Como assim, Isaac Rezende? Como assim o quê, Bianca? Tá óbvio. Podemos encerrar o episódio aqui. Ah, é? É claro que é discipulado, porque disciplina é uma coisa horrorosa, que a gente precisa castigar as pessoas e puni-las pelos seus pecados. Então é claro que disciplina nunca é algo bom, certo, Maiara? Não deveria ser assim. Na verdade, a disciplina, dentro do processo de discipulado, ela existe para correção e redenção, né? Não para punição e castigo. É que a gente entende disciplina como punição, né? Você percebe que as duas palavras vêm da mesma raiz? Discípulo e disciplina. Disciplina, discipulado, né? E muitas vezes a gente enxerga, porque a gente tem essa tendência de que não é união, né? Assim, a gente vê uma pessoa cometendo certos erros, certos equívocos, então na igreja, por exemplo, né? A gente não pensa assim, cara, o que eu preciso fazer para reintegrar essa pessoa de volta na comunidade? Não, a gente faz assim, ó, o que eu posso fazer para afastar essa pessoa e deixar ela sendo punida lá no cantinho para não atrapalhar o bom andamento da nossa comunidade aqui. Então a gente não precisa manchar ver o se a nosso Bíblia nome, né? Enfim. e causar transtorno. Então a Bíblia está apontando a gente para que lado, né? Olha Sim. que interessante, eu vi aqui que disciplina vem do latim, discípulos. É uma palavra derivada de discípulos, aquele que aprende, do verbo dissere, aprender. De discípulos veio disciplina, que é instrução, conhecimento, matéria a ser ensinada. E gradualmente se agregou um novo significado, o de manutenção da ordem, que é necessária para fornecer
instrução. Olha que interessante. Muito bom. É verdade, você lembra que você comprava um fichário no ensino médio com 14 disciplinas? Não, 14 disciplinas não era de Jesus. Não era. Eu lembro. Tinha disciplina de matemática, disciplina de português, disciplina de educação física, que era a preferida da galera. Sempre. Nossa senhora, tá chovendo demais aqui. Tá chovendo muito. Ouço. Agora a Tá gente tá escutando mesmo. Mas... Tá fazendo barulho aí? Não Não, tá. Tá não, tá tranquilo. tranquilo. Galera Nossa, aqui tá acompanhando. ensurdecedor. Ah, é? Não, aqui tá tranquilo. A gente ouve bem. Bom, vamos dar continuidade aqui para falar sobre disciplina ou discipulado. A gente viu então que disciplina vem do latim discípulos, né? Que é aquele que aprende, né? E aí depois a gente teve esse segundo significado, que é manutenção da ordem. Mas a gente parece que só ficou com esse segundo significado, né? Parece que só a manutenção da ordem só permaneceu a manutenção da e ordem. o ensino desapareceu, né? E a ideia também de manutenção da ordem, que é assim, manutenção da ordem. Tudo que não está de acordo com o que eu penso, com a minha ordem, então vaza, sai fora. Vai para a periferia, né, do contexto. A gente também enxerga o ensino de uma forma muito grega, né? Muita instrução no sentido teoria. Mas a gente não pode esquecer que o discipulado, conforme a Bíblia, é um discipulado de relacionamento. O discípulo aprende com o mestre porque vive com ele. Agora, ok, a gente falou sobre disciplina, mas o que seria discipulado, então? O que significa? Então, o discipulado, ele é uma relação de proximidade entre o professor e o aluno. Eles conviviam juntos. E aí o aluno, ao observar o professor, ele se sentia interessado em lhe imitar o exemplo. Então, por exemplo, a palavra discípulo no grego, né, matetes, quer dizer isso, é um aprendiz. Então, como aprendiz, ele está constantemente junto para poder aprender de perto com o Senhor como é que tem que fazer as coisas, né? Agora, tinha um conceito bem... Sim, continua. Não, rapidinho, antes de você falar desse conceito, o guia de estudos vai trabalhar algumas coisinhas difíceis, né, que pode atrapalhar no discipulado e pode gerar a má disciplina. Pode falar, amigo. Não, tinha um conceito bem interessante, né, da época de Cristo, do discipulado, né, porque você tinha o rabi, que era o mestre. Sim. E ele geralmente escolhia alguém, né, para ser um discípulo próximo ali, um talmidim. E esse talmidim, ele ficava colado na sombra do mestre. Então, onde o mestre ia, o discípulo estava atrás. O que o mestre comia, o discípulo comia. O que o mestre falava, o discípulo começava a repetir. Então, assim, era quase uma sombra do mestre, né? E aí tinha esse conceito de que um bom discípulo é aquele que ao final do dia estava coberto da poeira dos pés das sandálias do seu mestre, né? Porque ele estava no rastro ali, onde o cara ia, o discípulo estava atrás, né? Então, Paulo vai trabalhar esse conceito e falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, essa que é a ideia do discipulado, é você estar próximo de alguém para que você vá influenciando na vida da pessoa, para que o seu exemplo seja importante na vida dessa pessoa. Claro, dentro da Bíblia, dentro do contexto de que a gente está falando de pessoas que são adeptas a Cristo, que amam a Cristo, que vivem o Evangelho de Cristo, né? Então, dentro das nossas comunidades, a gente muitas vezes não está disposto a esse trabalhão todo de ser responsável por alguém, né? Eu lembro que tem aquela frase, uns gostam, outros não, mas do Pequeno Príncipe, né? Uma frase bem famosa, que acho que é a raposa que fala para o Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aqueles a quem cativas, né? Ou seja, quando você cativa a atenção de alguém e tal, você se torna meio que responsável por ela, né? E é basicamente esse o conceito que o pecado vai destruir, porque o pecado ele não agrega mais unidade. Então você tem lá no capítulo 4 de Gênesis, né, o pós-Éden, o começo ali do pecado. E aí Caim mata seu irmão, né, some com o corpo, e aí Deus pergunta, Caim, cadê teu irmão? Qual que é a resposta de Caim? E eu sou guardador do meu irmão. O que eu tenho a ver com meu irmão, né? Aí um camarada chamado Dostoiévski, que é bem interessante, ele fala assim que essa frase é uma das frases mais imorais já ditas na história do universo. Qual é a minha responsabilidade em relação ao meu irmão? É a partir daí que surgem todos os problemas do mundo, né? O fato de eu não me importar com os outros, de eu só me importar comigo mesmo,
é uma das coisas mais imorais que existem. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Porque é cada um querendo o seu próprio interesse, né? Cada um tentando puxar para si mesmo. E como a gente viu nos outros episódios, a gente só começa a buscar de fato um restabelecimento da unidade quando a gente começa a negar a nossa própria vontade. Exato. E complementando o que você falou lá em João 13:35, né? João dizendo: Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, né? Palavras de Cristo escritas por João. Ou seja, como é que a gente reconhece um discípulo? Se ele ama. Se ele sim. E aí o amor vai abarcar palavras, ações, sentimentos, né? Digo mais, eu acho que é mais ação do que palavras, mais ação né? do que palavras, muito mais. E completando essa questão do conceito do amor, né? Aqui em Romanos 5, no verso 8, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, qual que é o conceito de reconciliação? E aqui o amor de Deus é completamente necessário para isso. Deus está lá no céu, não deve nada para nós, a gente se rebelou, a gente virou as costas para ele, a gente apontou as armas, e ele não ficou esperando a gente falar assim: será que a gente errou? Será que se a gente pedir desculpa para Deus, Deus aceita e a gente volta? Não, ele manda seu filho atrás de nós para resolver o problema, né? Isso é reconciliação. Então, dentro da nossa comunidade, a gente está disposto a ir atrás daqueles que erraram, né? Até aqueles que nos ofenderam, né? E oferecer uma mão e falar assim: nossa, mas essa pessoa me ofendeu, essa pessoa me deu um prejuízo, mas por quê? O que está acontecendo na vida dela que levou ela a ser tão hostil comigo, que levou ela a fazer isso, né? Cara, a gente não... eu não estou falando aqui de uma coisa que é na minha vida, né? Eu estou falando de algo que eu não alcanço. Sim. Justamente porque eu não estou disposto a negar meu eu. Eu quero mais é que a pessoa se exploda. E aí a gente cria mecanismos como a própria disciplina, que muitas vezes a gente desconecta do papel bíblico da disciplina, que é assim: eu vou punir esse cara para ele aprender de vez o que ele fez, para ele nunca mais fazer. É uma punição, punição, aqui é um lugar de né? pessoas que não pecam, aqui é um lugar de pessoas certinhas, onde já se viu ficar incomodando, ficar causando transtorno. Sim. Nós vamos encontrar, você falando dessa questão da disciplina, dessa questão de como é que a gente tem que ir atrás das pessoas, né? Para tentar entender qual foi a motivação que estava por trás de ofensas essas que não necessariamente tenham a ver com a gente. A Bíblia conta uma história dessas, que é de Filemão e Onésimo, que está lá no livro de Filemão, no Novo Testamento, né? É só um capítulo, né? Que é uma carta que Paulo escreveu para Filemão. Filemão era filho na fé de Paulo, né? E quando ele estava preso, ele conheceu um homem chamado Onésimo, que eu não acredito muito em coincidências, né? Por providência, foi parar na mesma prisão que estava lá Paulo. E Onésimo, ele foi um escravo de Filemão. Para a gente poder entender a carta, você tem que entender só um pouquinho do contexto cultural da época. Lá em Roma haviam muitos escravos, né? Muitos mesmo. Mas para se ter escravos, a pessoa tinha que ter certa condição financeira, né? Para manter um escravo. E quando esse escravo ele fugia, quando ele era recuperado e devolvido para o seu senhor, coisas terríveis poderiam acontecer com ele. Então, quando Paulo encontra com Filemão, ou melhor, com Onésimo, ele sabe que ele não pode ficar com Onésimo, ele tem que devolver Onésimo pro senhor dele, porque isso era a lei vigente na época. Mas antes de Paulo devolver Onésimo para Filemão, ele escreve uma carta, e quando você lê a carta assim, você fala: gente, como é que pode? Porque na carta Paulo se derrama e ele diz assim: olha, eu pago para você o prejuízo financeiro que você teve com ele, se preciso for, para que quando ele voltar para aí, você não receba mais ele como um escravo, mas que você receba ele como um irmão em Cristo, porque agora ele também é meu filho na fé. Que legal. Então assim, não dá para comentar a carta toda, mas leia depois, são só 25 versos e você vai percebendo quais foram os passos que Paulo foi dando, como ele se colocou à disposição para poder reconciliar os dois. E olha que Paulo não tinha nada a ver com isso, né? Ele não foi pivô
da separação entre os dois, da ruptura entre os dois, da briga entre os dois. Não, mas ele estava disposto a doar até mesmo dinheiro, a doar o que preciso for para que os dois pudessem ser reconciliados. Pacificador, né? Pacificador. Paulo, e é engraçado isso aí, a gente vê a transformação de Paulo ao longo da jornada, né? Sim. Ao longo da caminhada dele, né, com Sim. Cristo. Um homem, imagino, assim, colérico, né? colérico e Paulo tal. era colérico, e um mas... cara que tá pacificando as coisas, Não, e ele ainda vivendo fala, pra isso. ele fala assim pra Filemão, cara, olha, eu sou seu pai na fé, eu podia forçar você se eu quisesse, mas não vale a pena não, vamos conversar de boa aqui, né? Mas por que eu gosto tanto dessa carta, ô Bia? Porque, cara, eu tô disposta a fazer isso. Eu vejo pessoas que estão em conflito, que estão brigando, que não se entendem. Eu sou o tipo que joga água ou o tipo que joga querosene. Então, se eu ainda tô jogando... sempre. Sempre, né? Então, se eu ainda tô jogando muita querosene, é porque a graça de Cristo ainda não me alcançou, não. Porque se ela me alcança mesmo, eu não vou mais querer ver as pessoas brigadas. Eu vou me colocar à disposição para, de alguma forma, tentar reconciliá-las. Isso é né? muito forte, porque a gente se entope de conhecimento bíblico, a gente se entope de informações, e hoje está acessível. O Contra a Cultura, por exemplo, é um meio onde você pode ter várias informações. Eu mesma aprendo demais aqui com você, com o Isaac, vou na minha casa, leio e tal, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Aliás, não é nada. Aliás, não é nem suficiente. Não é nada. Não é nada. Se você não praticar e não clamar para que o Espírito te transforme. Né? É fácil? É claro que não. Não. Não é fácil lutar contra a nossa natureza. É algo que já está quando a gente nasce, entendeu? Então é muito complicado. E por que a gente está falando sobre disciplina e discipulado? Vocês estão falando de disciplina, mas não estou entendendo. É que se a gente, de fato, ficar aplicando a disciplina no outro, no nosso irmão, punitivo, né? a gente rompe relacionamentos. Mas aí, é verdade. Só que aí eu encontro texto na Bíblia, pelo menos um ou dois textos falando da questão da disciplina, do disciplinar. Mas tem um texto que eu queria entender melhor, que é o que está em Mateus 18. Mateus 18, vamos lá. Né, Isaac? Sim, senhora. O que diz lá em Mateus? Qual é o contexto de Mateus 18? Mateus 18 ali. Antes da gente dar o contexto, Bianca, eu acho que é melhor você já ler o texto para a gente comentar justamente o descontexto do texto. Isso, para poder Aí depois a gente vê, desmistificar de o fato, texto. o contexto. Beleza. A partir do versículo 15 aqui? 15 a 17. Beleza. Não, pode ir até o 20. Pode ir até o 20 se quiser. Então vamos Pode lá. até o 20, vamos lá. Mateus 18, para você que nos acompanha, a partir aqui do versículo 15. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem, em meu nome, eu estou no meio deles. Olha que fantástico. Aqui a gente tem 2 conceitos bem interessantes. O primeiro é punir as pessoas que não dão ouvido pra gente. E o segundo é, se no culto de quarta-feira só tem 2 pessoas, não tem problema, que Deus está lá. Né? Então a gente tem 2 versos que aparentemente estão falando de coisas completamente opostas, que não tem relação nenhuma uma com a outra, certo? Então aqui é justificar culto vazio na igreja e punir pecadores. Mas se você começar a observar de fato o que esse texto está querendo dizer aqui, você vai ver que ele é muito mais incômodo e muito mais preciso do que aquilo que a gente geralmente aplica. Então veja, como é que a gente geralmente faz? Alguém peca, a gente já não vai atrás da pessoa, a gente não chama um líder da igreja para ir visitar a pessoa e muito menos envolve um grupo maior. A gente simplesmente chega na comissão e fala assim, ó, quero fazer uma denúncia, certo? A Bianca vacilou comigo, a Bianca me roubou dinheiro, a Mayara não cumpriu um contrato que tinha, eu ouvi falar aí que... Entendeu? Então,
a gente já coloca a coisa no meio da roda para poder ver qual a punição da pessoa. Mas o texto não está falando isso, né? O texto está dando um caminho que, olha, se o teu irmão pecar, você procura ele em particular, certo? Se ele não te ouvir, aí você leva testemunhas. E a gente, assim, pecaminoso do jeito que é, a gente já imagina assim, não, eu vou atrás do meu irmão para confrontar ele com o pecado, e vou colocar o dedo na cara dele e falar assim, ó, você pecou, porque você tem que se arrepender, senão você vai ver. Aí o cara não responde, aí você leva mais um, não, vou levar o ancião lá, o pastor, agora ele vai ter que ouvir a voz da verdade e tal. E se não der certo, aí eu vou levar para a igreja e a gente vai punir esse pecador, né? Mas na verdade, qual que é o grande lance aqui? Se você começa a observar todo o capítulo 18, Sim. todas as parábolas e eventos que estão acontecendo aqui, você vai perceber que essa história não está solta num contexto. Jesus está construindo um raciocínio. Então veja, no começo do capítulo 18, do 1 a 5, ele fala de que os maiores no reino do céu são os menores. São aqueles que já se consideram como criança e que são totalmente dependentes de Deus, é isso, né? aí. Do Pai Celestial. Aí ele vai falar do verso 6 até o verso 9 dos tropeços, ou seja, daquelas pessoas que colocam tropeço na vida de outras pessoas. É que se Então, torna muitas vezes pedra de escândalo, né? Motivo pedra de escândalo. de abandono da fé por causa disso. Exatamente. E isso não está falando de pessoas que cometem pecado e a gente fica escandalizado. Está falando de nós que somos fortes na fé, colocando dificuldade para as pessoas que já têm complicações para poder caminhar. A pessoa já tem dificuldade em viver a fé. Ela já tem, assim, ela peca com muita facilidade. Ela cai com muita facilidade. Em vez de eu tornar o caminho dela mais fácil, eu torno o caminho piso dela ainda mais difícil. Eu coloco ainda mais empecilhos. Eu coloco pedra para ela tropeçar. Aí você tem no verso 10 até o verso 14 a parábola da ovelha perdida. O que é a parábola da ovelha perdida? Se uma ovelha deixa o aprisco e se perde, o que o pastor faz? Ele deixa as 99 que já estão salvas lá no aprisco e vai atrás de uma só que se perder. Aí ele chega na parte do irmão que está errando. Ou seja, ele já preparou todo um caminho. Ele falou, muito interessante isso. Primeiro você tem que se negar. Você tem que negar o Exato. próprio eu e se considerar que, assim como uma criança depende do pai e da mãe para comer, você depende de Deus para viver. Então você já deveria se colocar no lugar que você merece, porque você não é ninguém diante de Deus. Você depende dele tanto quanto outra pessoa. Aí ele vai falar assim, então, segunda coisa, estando debaixo dessa consciência, você não vai tentar exigir de outras pessoas mais do que aquilo que Deus está exigindo de você, que é nada, ele ofereceu tudo o que você precisa. Terceira coisa, se alguém se perde, qual que é o dever do pastor e daqueles que são da comunidade? É ir atrás dessa pessoa. Salvar. Então, qual que é o contexto aqui do texto? Ele está falando assim, olha, se o seu irmão pecar, você vai atrás dele. Mas como é que você vai atrás dele? Com amor, com carinho. Da mesma forma, né? como Deus foi atrás de você. Da mesma forma como você estava perdido e Deus foi. Então, irmão, isso que você fez é ruim para você e tal. Ah, me prejudicou, mas eu estou disposto a te perdoar. Volta para a igreja. Ah, não, eu realmente não quero e tal. Aí você fala assim, não, então eu vou trazer o pastor para a gente fazer uma oração, né? Ter uma refeição juntos. Irmão, volta, a igreja sente falta de você e tal. Não deu certo? Chama a igreja para fazer uma serenata para esse cara, entendeu? Sim. A igreja visita toda esse irmão e fala assim, olha, a gente te quer de volta, a gente te ama, a gente quer você, né, junto com a gente e tudo mais. Se esse cara de fato não querer voltar, por que ele não está querendo voltar? Por decisão dele. É só isso. Exato. Então você considera ele gentil publicano, ou seja, é alguém que não quer saber de Deus. E aí você vai respeitar uma decisão que ele está tomando. E não vai ser por culpa sua de ter afastado ele completamente, entendeu? E aí ele vai desenvolver o resto do texto, né? Falar sobre essa coisa de concordar. Tipo, se você tiver duas pessoas que concordem em alguma coisa, Deus vai atender. O que ele está dizendo aqui? É difícil você ter uma pessoa que concorde com Deus, né? Que negue o próprio eu, ainda mais duas. Então, em vez de ter duas pessoas, cada um pedindo uma coisa, se essas duas pessoas negarem a si mesmos e pedirem algo em comum, que Deus queira fazer pela humanidade, por alguém que está em necessidade, qualquer coisa do gênero, essa oração vai ser atendida. Por quê? Porque são duas pessoas que estão voltadas para Deus, negando o próprio eu e buscando ajuda, né? Exato. E aí ele vai falar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele não está falando aqui de culto, Não. entendeu? Não é mentira que se você tiver lá duas pessoas fazendo culto, beleza. Não é para desmentir isso. Mas o que o texto está dizendo aqui? O que Jesus está querendo dizer? Falou, a manifestação da glória de Deus só ocorre mediante o relacionamento. Sim. E para ter relacionamento, não existe com um. Você precisa ter no mínimo 2. Né? Então, onde houver duas pessoas se relacionando, Deus ali. se faz presente. Então, se você tem uma pessoa que está em pecado
ela está afastada de Deus e um vai atrás dela e se relaciona com ela, o que Deus vai fazer? Ele vai estar ali naquele relacionamento. E aí você continua acompanhando o resto das histórias do capítulo 18. É que aí ele vai ele vai encerrar falar, com chave de ouro. quantas vezes eu devo perdoar alguém? 70? 7? Não, 70 vezes 7, aquela velha explicação que a gente tem. Ou seja, não é para você ficar contabilizando perdão. Perdoa e esquece. E aí ele encerra com a parábola do credor compassivo, para dizer o quê? Olha, todo mundo foi perdoado de uma dívida impagável. Não é certo você querer cobrar do seu irmão algo que ele não pode pagar, sendo que você não podia pagar e Deus te perdoou. Então, se Deus perdoa algo para você que é impagável, por que você quer cobrar uma ofensa? Cara, Deus, ele teve que morrer por causa de você. Você quer cobrar 50 conto do seu irmão? Você quer cobrar um xingamento que ele te fez, uma ofensa que ele te fez? É isso que ele está falando. Então, assim, todo o capítulo 18 é para dizer o seguinte, olha, o ministério da reconciliação, ele não é punir as pessoas, ele é salvar as pessoas. Então, o processo discipulado utiliza a disciplina para quê? Jesus vai falar, né? Deus vai falar, eu disciplino aqueles a quem eu amo. Então, se a disciplina não é movida por amor e reconciliação para salvar uma pessoa, então ela não vem de Deus e não deveria fazer parte do repertório da igreja. Muito bem. Olha, eu acabei de derrubar a sua água, Não Maiara faz mal, Costa. Fiquei tão emocionada aqui com esse... Disciplina na Bianca! Muito interessante. Está tudo ligado, né? É fantástico, legal quando a fantástico. gente lê assim... Leia aí na sua casa, viu? Capítulo 18 de Mateus. Fantástico. Porque antes ali de Pedro perguntar para Jesus, ele tá falando... Tem todo um contexto tem todo trabalhado. Jesus falando, aí vê que Pedro não entendeu nada mesmo, né? Tipo, e aí, Senhor? E quantas vezes eu perdoo? Tipo, meu Deus, eu acabei de falar um monte de coisa e você não entendeu nada. É assim que acontece com a gente. E, infelizmente, a gente só carece da graça e da misericórdia mesmo de Cristo para poder transformar a gente cada dia mais. E perdão, galera, é outro assunto extremamente delicado, extremamente complicado. Mas porque que o perdão a restante gente ali vai trabalhar, o restante do texto. Perdão a gente libera, né? E tem mais a ver com a gente do que com o outro. Porque o outro às vezes tá bem, é você que tá sofrendo, é você que tá com Exatamente. aquilo preso no peito. Solta a corda, solta a corda. Exato, né? Vive uma vida leve, né? É o que o Evangelho propõe. O fardo de Cristo é leve, então a caminhada precisa ser leve. Então a gente precisa liberar coisas, né? Liberar perdão, enfim, não ter essas picuinhas aí com as pessoas para poder ficar travando a gente nessa caminhada linda com Cristo. Deus né? tire de mim o ranço. Né? Tamo junto, Maiara. Isaac Rezende. É isso aí, gente. Você que é uma pessoa que não tem ranço nenhum da minha pessoa. Valeu, até semana que vem, Isaac. Valeu, Tchau, gente. amigo. Sem ranço. Valeu, tamo junto. Maiara Costa, você também que não juntos. tem ranço nenhum da Não, minha de pessoa. você eu não tenho, não. Valeu, até semana Valeu. que vem, viu? Você aí de casa, obrigada pelo teu carinho, até semana que vem.